Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. E estamos aqui agora para conversar a respeito de quê? Dar continuidade à nossa conversa a respeito de sintaxe do período simples. Estamos aqui na segunda aula de sintaxe. Ontem a gente começou sintaxe, a gente conversou sobre a primeira parte da sintaxe, né? São muitos vídeos, sintaxe é uma coisa que a gente fala bastante, porque é normalmente o trauma de vocês. Então eu tento trazer o máximo possível uma relação um pouquinho mais relacionada. Estava olhando aqui para cima ver se esse ar-condicionado estava ligado. O meu trauma do ar-condicionado de ontem, né, gente? Vocês estão acostumados aí já, né? Então o que acontece? Estávamos conversando a respeito das coisas todas, né, de sintaxe. Já falamos sobre sujeito, né, identificação de sujeito, identificação de predicado. A gente já conversou sobre muita coisa. E aí, ontem ficou faltando para a gente conversar a respeito de uma coisa importantíssima, porque não deu tempo mesmo, né, das últimas vezes, para a gente tentar fazer o seguinte, para a gente colocar aqui para vocês, para que a gente construa aqui para vocês, e a gente vai conversar sobre muita coisa mesmo, tá? Então, a gente tem muita coisa para falar, por isso que eu já vou partir direto para aquilo que eu tenho de dizer aqui. Bora lá. A gente começa a nossa aula de hoje falando sobre o seguinte, uma divisão que poucas vezes é trabalhada com vocês, que é uma divisão inicial para a gente entender que nós temos basicamente 3 tipos de sujeito. Diferente do que a gente está acostumado, né, diferente daquilo que a gente vivencia na escola, em que a gente já é apresentado as 5 classificações do sujeito, a gente separa o sujeito em 3 tipos. Por que eu digo isso? Porque de vez em quando aparece essa nomenclatura em prova. A gente não usa essa nomenclatura com vocês, mas muitas vezes aparece em prova, que é o seguinte: eu tenho sujeitos que são chamados de sujeitos determinados, que são aqueles sujeitos que você consegue dizer dentro de uma perspectiva e a partir sempre de uma perspectiva sintática você consegue indicar quem são. Então você tem sujeitos e esses sujeitos eles aparecem lá, tudo bem? Eles acabam chegando por lá com vocês, massa. Além disso, né, assim, além disso, o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar com uma outra relação, tá? A outra relação que acontece que é o quê? A gente tem os sujeitos que são chamados de sujeitos indeterminados, ok? Sujeitos indeterminados. Quais são os sujeitos indeterminados? São aqueles sujeitos que existem necessariamente, ok? São sujeitos que existem necessariamente, mas que a gente não consegue gramaticalmente determinar quem são. Então, os determinados eu sei quem são. Eu consigo dizer claramente quem é que são esses sujeitos, né? Assim, eu consigo fazer a construção tranquila de quem é o sujeito. Por outro lado, o que acontece? Por outro lado, nós temos então esses sujeitos que são indeterminados, a gente vai conversar muito sobre eles, porque eles corriqueiramente causam problemas para vocês, né? Assim, é muito comum porque traz partícula C, apresenta particularidade, né? A gente tem uma série de particularidades que são complicadas, que são um pouquinho mais complexas, e aí a gente parte para aqueles sujeitos inexistentes. Sujeitos inexistentes que eu vou adiantar algumas coisas que a gente já, inclusive, conversou. Vamos começar pelo sujeito determinado? Ontem, a gente conversou a respeito de sujeito e eu falei uma coisa muito importante para vocês sobre o sujeito, que é uma coisa que eu vou retomar agora, que é exatamente a ideia de que há sujeitos, né, existem sujeitos que apresentam o quê? A gente pode dizer que há sujeitos que apresentam o que nós chamamos de núcleo. O que são os núcleos, né? Então, apresentam núcleo ou núcleos. O que são os núcleos? A vida inteira foi levada a acreditar que o núcleo é aquela história do quê? O núcleo é aquela história da palavra mais importante. Isso não está completamente errado. Só que assim, a gente troca um pouco a ideia da importância semântica que a gente normalmente atribui a essa palavra e busca uma importância que é uma importância sintática. O que significa dizer que eu tenho uma importância sintática? Importância sintática para a gente essa palavra que é o núcleo, que é um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo, ele vai funcionar ali dentro como quem determina as coisas. Seja os elementos que estão ligados a ele, seja as coisas relacionadas com
a concordância com o verbo. Então, a palavra mais importante, o núcleo continua sendo a palavra mais importante, mas a gente trabalha com essa perspectiva a partir de uma relação não mais semântica, como a gente condicionou na nossa vida, passando a ser uma relação necessariamente sintática. Beleza. Pensando nisso aqui, chegamos nessa conclusão e falamos assim, certo, Wagner, e agora? Como é que a gente começa? A gente começa pensando o seguinte, olha só. Tenho a classificação do sujeito a partir dessa noção. É determinado por quê? Porque eu sei, né, e isso é muito importante. Vamos fazer um parêntesesão aqui, ó. Sabe-se semanticamente, não. Sintaticamente, quem é. O que significa dizer sabe-se sintaticamente quem é, né? Essa aqui você já entendeu, então nós vamos colocar aqui no cantinho para você não perder a ideia de que há sujeitos que são construídos, juntei, né? Que são construídos com ou núcleo ou núcleos, né? Então, núcleo ou núcleos, beleza. A gente começa, então, pensando isso. Eu tenho a ideia de que o sujeito determinado eu sei quem é e eu vou pensá-lo num primeiro momento a partir de uma classificação que leva em consideração a exposição do núcleo e a quantidade de núcleos. Olha só o que acontece. Quando eu penso em sujeito simples, eu tenho aqueles que se formam com um único núcleo. Então, eu preciso ter um único núcleo. E aí você precisa comprar essa ideia comigo. Você precisa trabalhar essa ideia comigo, que é esse único núcleo, nós estamos dizendo que este único núcleo, na realidade, é um substantivo, na maior parte das vezes, é uma palavra com esse valor, e é uma quantidade objetiva. Você já vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Então vamos pensar o seguinte, olha só. A gente vai imaginar aqui a seguinte construção. A gente vai começar pensando assim, ó. Vamos imaginar que a gente tem aqui essa primeira frase em que eu diga a seguinte frase mesmo, assim, ó. O professor resolveu... Então, ó, o professor resolveu as questões da banca. Então, eu tenho, ó, resolveu as questões da banca. Massa. Então, quando eu digo o professor resolveu as questões da banca, você já pegou comigo desde ontem, né, assim, você já pegou comigo desde ontem a ideia do quê? Eu pego primeiro o verbo, eu localizo o verbo, e você também já tem que começar a se condicionar a olhar para onde? A olhar para frente. Então, eu olho para cá e penso o seguinte, ó, o professor resolveu. A gente fez um teste ontem muito importante que comprova que o sujeito é o professor. E aí eu estou começando com uma criatura mais fácil para vocês, né? Eu sei que esse o professor é o meu sujeito, porque eu faço aquele testezinho, ó. Eu digo, ele resolveu as questões da banca. Então, tanto o quanto o professor é o sujeito. Nesse caso, é muito fácil de você determinar quem é o seu núcleo. Por que é muito fácil de você determinar quem é o seu núcleo? Porque você só tem um elemento substantivo ali. Que elemento substantivo é esse? Professor. Então, eu tenho um único elemento substantivo aqui, automaticamente eu tenho um único núcleo. Vou afirmar que esse sujeito é um sujeito simples, né? Esse sujeito é um sujeito simples. Beleza. E aí, é lógico, mais pra frente aqui a gente faria, resolveu as questões da banca, esse as questões da banca aqui, todo ele funciona como um complemento verbal, né? Assim, é um objeto direto, só pra gente perceber que eu estou diante de um verbo transitivo direto. Lembrando a vocês que eu retiro o sujeito, tudo o que nos sobra a gente vai chamar de predicado. Beleza, até aqui, ok. Posso fazer a seguinte construção, vamos lá, vamos continuando nossa vida aqui, hein? Vamos continuando nossa vida aqui. A gente vai dizer o seguinte, a segunda construção é uma construção em que nós temos, vamos imaginar, ó, ele, depois do casamento, endireitou
sua vida. Beleza. Aqui, ó, a gente começa a complicar um pouquinho. Você vai ser convidado junto comigo a pegar aqui, ó, o nosso querido verbo. Pegou o nosso querido verbo. A gente vai olhar e vai perceber o seguinte. O meu sujeito é o ele, somente. Esse depois do casamento é o momento em que ele endireita a vida. Então é tempo. Não se preocupe, eu vou trabalhar isso aqui profundamente com vocês. Aqui eu tenho, então, adjunto adverbial de tempo. Sua vida vai funcionar como objeto direto. Certo? Certo. Pegou aqui, marcou sua vida aqui como sendo aquilo que foi endireitado. Automaticamente, temos um objeto direto aqui. Então, um objeto direto para um verbo transitivo direto. Perfeito. Esse ele é o sujeito, já está pronominalizado, né? Nesse caso, eu não preciso nem fazer o processo de pronominalização, porque ele já está em pronome. Então, ele, neste caso, será o meu objeto, o meu sujeito. Fechou? Fechou. Se é um adjunto adverbial, meu querido, minha querida, meu bola de fogo, minha bola de fogo, olha só. Se é um adjunto adverbial, necessariamente pertencerá a quem? Pertencerá ao predicado. Como é que eu separo essa frase aqui? Vou separar essa frase aqui assim, ó. Turututupes, né? Vamos botar para cá, ó. Fez aqui, para papá. O que a gente vai ter? Um sujeito simples aqui, automaticamente classificado com um único núcleo, porque o próprio ele é o meu núcleo. Só tem ele, eu não preciso nem marcar, só tem isso. Wagner, mas você tinha dito que era um elemento substantivo ou um elemento equivalente. Sim, é um pronome. É um pronome pessoal do caso reto. Se é pronome pessoal do caso reto, necessariamente você vai encarar junto comigo como sendo um pronome substantivo. A gente já passou pelo processo de construção pronominal. É um pronome substantivo. Então ele pode desempenhar a função de núcleo do sujeito. Super tranquilo. Vamos complicar um pouquinho? Vamos complicar um pouquinho. Vamos começar a causar problemas para vocês. Vamos ver. Olha só, continuo com sujeitos determinados, ok? Até aqui, okzinho, né? Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu só conferir uma coisinha aqui, rapidamente, só para a gente entender aqui uma coisa. Ah, tá, eu botei só uma mesmo. Beleza, o que vai acontecer? Olha só. Vou precisar olhar uma coisa com vocês dentro desse princípio aqui, e aí vou explicar para vocês de forma muito tranquila. Don't worry about a thing. A gente resolve isso aqui rapidamente. A gente tem o seguinte aqui, olha só. Então, o que eu fiz para que você percebesse ali? Eu fiz com que você percebesse a ideia do seguinte. Esse nosso querido elemento, o que vai acontecer com esse querido elemento? Você vai buscar ali no sujeito, né? No caso, você vai buscar no sujeito uma construção que acaba sendo uma construção tranquila de quê? De uma palavra mais importante, enquanto isso eu estou consertando aqui, hein, gente? Uma palavra mais importante, e essa palavra mais importante acaba sendo uma palavra que a gente trabalha muitas vezes e chama de núcleo mesmo, é assim que a gente faz com que as coisas aconteçam, certo? Então, o que eu estava falando para vocês? Esse núcleo, você vai precisar contar esse núcleo a partir de uma outra forma de pensar, né? Você vai construir esse núcleo a partir da sua noção de palavra. Eu tenho um único substantivo ali, esse único substantivo está colocado ali de forma tranquila. E aí, o que acontece? Quando eu tiver, Wagner, palavras como essas aqui funcionando, vamos complicar a vida de vocês como eu prometi. Vamos dizer que eu tenho o seguinte, ó, o café amargo da fazenda acordava qualquer pessoa. Ah, agora a gente começa a complicar um pouquinho, porque olha só o que a gente tem aqui, ó. Acordava qualquer pessoa, você vai ter o café amargo da fazenda como meu sujeito, em que eu posso fazer a substituição por pronome, que você já está acostumado, de dizer ele. Ele acordava qualquer pessoa.
separei aqui, então eu percebo que do lado de cá eu tenho quem? O meu querido predicado. Então tenho aqui o meu predicado. Esse verbo é um verbo transitivo direto, você já entende que acordava alguém, né? Assim, quem era acordado, nesse caso aqui, acordava o quê? Qualquer pessoa, acordava quem, certo? Então, acordava aqui, a gente vai colocar como objeto direto. Eu sei que eu estou falando, eu tenho plena consciência de que eu estou falando sobre sujeito, mas ontem a gente já falou sobre transitividade. Num outro momento a gente já falou, eu digo ontem porque é a aula anterior, é a aula imediatamente anterior a essa. Nós já falamos sobre o quê? Nós já falamos mesmo sobre transitividade. Então eu preciso que você já tenha na sua cabeça essa construção. Eu preciso que você tenha na sua cabeça essa visão de que, veja bem, você tem que saber transitividade. Comigo você tem que saber transitividade. Não tem jeito, não tem pra onde fugir. Massa. E aí a gente olha pra cá e vê o seguinte. Tá, Wagner, como é que eu vou classificar o café amargo da fazenda? Você tem aqui o sujeito, você já percebeu, mas e aí? Ele tem dois substantivos. Olha só o que acontece aqui, ó. Ele tem esse substantivo que é café e ele tem esse substantivo que é fazenda. Quem é quem? O que a gente vai entender? A gente vai entender que tudo está girando em torno de quem? Tudo está girando em torno de café. Se tudo está girando em torno de café, eu digo que esse cafezinho aqui, ó, essa palavra é meu núcleo. Amargo modifica a palavra café, da fazenda também modifica a palavra café. Então, eu só tenho um núcleo, vou dizer para vocês que eu tenho aqui um sujeito simples. Sempre se lembrando que esse teste aqui, ó, de transformar em um pronome, serve para a gente determinar quem é o sujeito. Serve para a gente determinar o tamanho do sujeito. Certo? Pegou essa visão, trabalhou aqui junto comigo, ó, visualizou, fatiou, passou. Pegou essa visão, conseguiu ver comigo mesmo? Massa. Entendemos até aqui. Perfeitinho, bonitinho, tudo tranquilinho. O que a gente vai entender agora? A gente vai seguir em frente e vai ver um outro processo que te dá muito problema. Vamos imaginar que a gente tem o seguinte, olha só. Que dois casos aqui que são problemáticos e aí a gente termina, ó. Os meninos encontraram um caminho mais simples. Aí eu venho, não há dúvida nenhuma, e você sempre vai começar dessa forma, ó. Vem aqui para o verbo encontrar, certo? Aí você vem aqui e percebe o seguinte, massa, Wagner. Eu tenho encontrar alguma coisa aqui, ó. Já vou, eles encontraram, ok. Separei aqui por o cutucutuco. Aí eu digo, ó, eles encontraram, certo? Quando eu digo eles encontraram, o que a gente vai ter? Um caminho mais simples, VTD, objeto direto, certo? Os meninos. Wagner, agora eu tenho uma dúvida. Eu percebo que eu tenho um único núcleo, mas o que acontece? Este núcleo que se apresenta, este núcleo que se constrói, é um núcleo que está no plural. Meninos é mais de um menino. Como é que eu vou classificar esse sujeito? Pela quantidade de núcleos. É uma classificação que é uma classificação sintática, não é uma classificação semântica. Você vai classificar o núcleo. Tem um núcleo só. Se eu tenho um núcleo só, nós vamos trabalhar com a ideia, trabalharemos com a noção de que há somente um sujeito simples aqui. A mesma coisa, the same thing, ocorre quando nós trabalhamos assim, ó. A multidão estava enlouquecida. Então, ó, a multidão estava enlouquecida com o resultado. Certo? Então, vamos pegar aqui, ó. Temos uma construção verbal que é, aqui,
estava, certo? E aí eu vou ter aquela construção que a gente já acostumou, ó. Ela, que é a multidão, estava, separou, é o predicado, enlouquecida. Só para adiantar, verbo de ligação. Aqui, ó. Peraí que eu fiz uma besteirinha aqui. Sorry. A gente vai perceber o seguinte, ó. Aqui. Tá, massa. Aí a gente vai imaginar o seguinte aqui agora, ó. Pegou aqui, a gente tem esse enlouquecida, que é um predicativo do sujeito. Vamos trabalhar com isso, ó. Vamos trabalhar eles, era um predicativo do sujeito com o resultado, necessariamente um complemento nominal. Massa. Não esquenta, é porque eu não gosto de deixar termo sem ser analisado junto com vocês. E a partir de agora, então, a gente volta para o sujeito. Quantos núcleos eu tenho? 1. Então, eu tenho que ter um sujeito necessariamente simples. Wagner, mas multidão é um coletivo. Ela é uma palavra coletiva. Sim, não há dúvida de que é uma palavra coletiva. Mas o que acontece? Como nós temos um único núcleo, isso resolve muito a sua vida. Você não vai mudar nem o verbo, neste caso aqui, nem a classificação do sujeito. Porque não é uma classificação semântica. Não é porque significa muitas pessoas. Deu para entender? Tranquilo? Então, conseguimos seguir em frente com o segundo tipo de sujeito. Se o sujeito simples apresenta um único núcleo, os sujeitos compostos são aqueles que são formados por 2 ou mais núcleos. Então, ó, são formados por 2, ou que se formam, né? Por 2 ou mais núcleos. 2 ou mais núcleos, Wagner, que doideira, que maluquice. Como é que funciona isso? Você tem que ter no mínimo quantos núcleos? No mínimo 2 núcleos. Certo? No mínimo 2 núcleos. Deu para entender? Massa. Então a gente vai dizer o seguinte, ó. Vamos fazer construção. Eu e ela chegamos felizes à casa nova. Então, ó, eu e ela chegamos felizes à casa nova. Por onde a gente começa? Always, pelo verbo, tá? Aí eu olho para a primeira parte aqui, normalmente o sujeito vai estar onde? Normalmente o sujeito está colocado à esquerda do verbo. É muito comum que o sujeito esteja colocado à esquerda do verbo. Como ele está à esquerda, eu olho para tudo que está à esquerda do verbo e tento descobrir se é o sujeito. Eu olho para aquilo tudinho que está ali, assim, ó, aquele bolinho que ficou ali, e eu tento descobrir é o sujeito ou não é. Aí eu vou pensar o seguinte, ó, eu e ela, nós chegamos felizes à casa nova. Ah, massa, ó. Tenho 2 núcleos. Cadê meus 2 núcleos, Wagner, ó? 1 núcleo, 2 núcleos. Se eu tenho 2 núcleos, eu já posso afirmar que eu tenho um sujeito composto. O chegamos, aí você fala, Wagner, mas esse chegamos aqui, por que ele está na primeira pessoa? Porque eu tenho um eu aqui, ó. Regra de concordância. Sempre que você tiver uma primeira pessoa no sujeito, o verbo deverá concordar com primeira pessoa do plural. Eu e tu chegamos mais cedo à aula. Eu e ela chegamos mais cedo à aula. Eu e você, eu e ele, eu e vós, não importa. Teve o eu, automaticamente você joga para o nós. Por quê? Porque se eu estou colocando eu na primeira pessoa, eu estou te incluindo como se fosse nós. Certo? Aí eu boto o nós, tá? Deu para entender até aqui? Beleza. O que a gente vai ter do outro lado? Vamos deixar para depois? Você quer que deixe para depois? Não, né? Então, ó, chegamos é um verbo intransitivo, a gente já discutiu esse verbo aqui. Esta loucura deste verbo é um verbo intransitivo. Felice, volare, oh, cantare, oh, de blue, de vindo de blue, felice de estar em azul. Então aqui, ó, predicativo do sujeito, porque se refere a eu e ela, tranquileira. A casa nova é um adjunto adverbial de lugar.
a gente sabe que é essa hora que a gramática tradicional zoou o pobre, né? Dias de luta, dias de glória, e a gente está vivendo só dias de luta. Dias de luta atrás de dia de luta. Por quê? Dizem que basta a gente pensar, quem chega, chega em algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Objeto indireto, don't. Por que não? Porque necessariamente a gramática não aceita que termos com valor de locativo funcionem como objetos indiretos. Nós não temos essa liberdade. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Não temos essa liberdade. Liberdade, abre as asas sobre nós. Não tem. Tudo bem, deu para entender. Pegou, capturou, segue o jogo comigo. Vamos lá. Segundo exemplo. Temos muitos exemplos hoje. Tio Wagner se empolga e já falou sobre isso, né? Falou sobre sintaxe, o que acontece? Mudou a caneca, Wagner? Sim, saí do café para água. O tio Wagner se empolga. Vamos lá, ó. Wagner, essa persona linda que vos fala, e Ana, minha senhora, se mudaram semana passada. Então, ó, Wagner e Ana se mudaram semana passada. O que a gente vai ter aqui, ó? Pega para marcar o verbo, ó. Se mudaram, ok? Pegou aqui, você vai ver o seguinte, ó. Wagner e Ana, gosto desse treinamento aqui, ó. Eles, todo ele. Núcleo 1, núcleo 2. Ok, ok, ok. It's ok. Wagner e Ana é o meu sujeito. Quantos núcleos ele tem? 2. Um núcleo, 2 núcleos. O que a gente vai ter aqui, ó? Um sujeito composto. Aqui, núcleo 1, núcleo 2. Nossa visão, então, se modifica completamente. Então, ó, Wagner e Ana se mudaram semana passada. Semana passada é um temporal, né? Um temporizador. Adjunto adverbial de quê? De tempo da TV. Tempo. Se mudaram, então, verbo intransitivo. Beleza, já a gente vai falar sobre algumas coisas ainda aí de partícula C. Não se preocupe, tá chegando. O que a gente percebeu? 2 núcleozinhos ali perfazem com que nós tenhamos uma outra visão. O que você precisa tomar muito cuidado? Você precisa tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Presta atenção junto comigo aqui, ó. Presta atenção junto comigo. Se eu digo assim, vamos trocar de cor, porque eu tenho esse né? Esse toque, você já sabe. Eu digo assim, o amor, a amizade e a sorte, tudo importa, tudo é importante à vida. Então, ó, Wagner, que doideira, porque aqui eu tenho um pega. Qual é o pega? Você vai achar o verbo, ó. Achou o verbo, tá aqui, ó. Verbo ser, verbo de ligação tranquilo, né? Aquela coisa que a gente já tá acostumado. Se eu tenho, não se esqueça, don't forget, se eu tenho um verbo de ligação, obrigatoriamente eu terei um predicativo do sujeito. É obrigatório. Obrigatório, tá? Obrigatório, ok. Importante, então, é o meu predicativo do sujeito. A vida é literalmente, que coisa bonita, um complemento nominal. Massa. O que é esse tudo aqui, Wagner? Ele serve para atrapalhar. Então, preste atenção aqui, ó. Bizu do Vavá. Bizu do Wagner. O que a gente vai pensar aqui, ó? Vamos trocar aqui, né, gente? Não sabe escrever, Wagner. Então, ó. Bizu do Vavá. Uauá. O que a gente vai ter? Esse tudo está resumindo todas essas coisas aqui, não tá? Tá. Essa criatura aqui, você pode já martelar que ela vai ser chamada de um aposto resumitivo. Você percebe que ele está resumindo o elemento anterior. O que importa realmente? Tudo. Mas o que é esse tudo? Esse tudo nada mais é do que amor. Então, ó, pegou aqui, já vamos seguir em frente, calma, ó. Amor, amizade e sorte.
tudo isso aqui é núcleo, ó. Núcleo 1, núcleo 2, núcleo 3. Automaticamente, aqui eu tenho um sujeito que eu chamo de sujeito composto. Por que que o verbo está assim? Aí aqui você vai escrever assim, ó. Regra de concordância especial, que a gente vê mais pra frente. É uma regra de concordância especial. Por que é uma regra de concordância especial? Porque não concordará com o sujeito inteiro, mas concordará com quem? Com o aposto que resume. É isso, tá? A gente consegue dessa forma. Vamos só ver mais umzinho? Mais um exemplo? E aí a gente encerra esse bloquinho aqui. Bora que só bora. Vamos pensar o seguinte, ó. Mais umzinho em que a gente vai ter o seguinte. O aluno do cursinho e a menina da escola passaram. Então, ó, o aluno do cursinho e a menina da escola passaram. O que vai acontecer? Você vem aqui mais uma vez e você vai pegar quem, ó? O verbo. Passaram. Beleza. A gente vem aqui e percebe que claramente eu tenho como sujeito tudo isso aqui, ó. Porque nós teríamos a ideia de eles passaram. Beleza. Aí, automaticamente, a gente vai perceber que palavras mais importantes aqui, neste caso, vão ser aluno e menina. Perfeito. Aluno e menina. Automaticamente, a gente olha para cá e vê, ó, do cursinho está modificando aluno, da escola está modificando menina. E aí eu tenho necessariamente um sujeito composto. Por que eu tenho um sujeito composto? Porque eu tenho, ó, núcleo 1, núcleo 2. Tenho dois núcleos, automaticamente, sujeito composto. O que você vai ficar atento? Sujeito composto, na maior parte das vezes, vai apresentar um verbo no plural por um motivo simples, porque ele costuma corriqueiramente, né? Ele costuma não, ele tem mais de um núcleo, mas é porque você tem essas particularidades, né? Ele tem mais de um núcleo, então corriqueiramente ele está no plural. Vamos fazer o contrário. Deu para pegar até aqui, galera? Conseguiram visualizar? Então, vou fazer o seguinte, vou encerrar esse bloco. Por que eu vou encerrar esse bloco? Porque já está longo demais. Então, a gente dá uma encerrada nesse bloco agora aqui, ó, e a gente pensa o seguinte, a gente pensa da seguinte maneira. Bora que só bora. Vamos em frente? Bora lá. Tamo junto, tamo misturado. E é isso. Eu já volto com o próximo bloco. Segura aí.